Bom dia, sétimo ano. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Hoje nós vamos falar sobre a importância das vacinas, tá? É um tema que nós estamos comentando tanto, né, agora, com a pandemia aí do Covid-19, tá? Todos nós ansiosos aí para que essa vacina chegue logo, né, para tentarmos voltar à nossa vida normal. E eu vou explicar para vocês como que isso funciona, tá? Eu coloquei uma videoaula, né? Eu espero que vocês tenham assistido. A videoaula auxilia bastante aqui, tá? No meu trabalho, porque como a gente tem pouco tempo de aula, né? 50 minutos, passa muito rápido. Eu vou explicar para vocês, tá? E gostaria que vocês prestassem bastante atenção e no final eu vou tirando as dúvidas. Antes de começar, né, a falar sobre as vacinas, eu vou deixar dois recados aqui para vocês. Primeiro, que hoje eu vou estar liberando para vocês o Organize as Ideias, lá na página 42. Este Organize as Ideias estará valendo 10 pontos, tá? Vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer sobre a cidade de vocês, como está o saneamento básico aí da cidade de vocês. Então, tem algumas perguntinhas, vocês vão fazer no Word mesmo e me enviar esse documento até o dia 3, tudo bem? Outra coisa que eu tenho a dizer a vocês é em relação às nossas trilhas. Eu iria dar 2 trilhas esse trimestre, tá? Mas conversando com a coordenadora Wagner, e ela me autorizou a estar passando a pontuação dessa trilha que vocês estão fazendo, que encerra hoje, tá? Então, quem não fez, aproveita para fazer sobre a unidade 7 para 10 pontos. Para quê? Para não sobrecarregar vocês agora nesse finalzinho de ano. Então, nós teremos 4 atividades valendo 10, tá? Essa trilha, este Organize as Ideias, tá? As reportagens que vocês mandaram. E na outra semana nós teremos uma última atividade, tá bom? Que fala sobre educação ambiental. Então, a dica, né, não vamos deixar, tá? De fazer essa trilha, tudo bem? E outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é fazer essa pesquisa do Organize as Ideias. Essa pesquisa vocês vão ter que buscar mesmo, tá? Nesses sites, site da prefeitura, do governo, para tentar chegar a esses dados que a pesquisa procura, tá bom? Então, a partir de hoje está liberado e a trilha encerra hoje. Alguma dúvida sobre isso? Ou tranquilo? Show, então a trilha, ó, vai encerrar hoje, tá? Não vamos deixar de fazer. Essa aqui da unidade 7, tudo bem? E o Organize as Ideias, que eu estou liberando hoje também para vocês. Tá lá em atividades. Aqui, ó. Organize as ideias de hoje ao dia 3. Tudo bem? Então, vamos lá. É porque, turma, a gente vai encerrar provavelmente dia 11 de dezembro para os alunos que não estão de recuperação final. Então, assim, eu gostaria de aproveitar bastante o tempo que eu tenho com vocês, explicando matéria, tá? Vai ter até algumas correções de exercícios que eu vou disponibilizar o arquivo para vocês corrigirem, tá? Igual a gente fazia lá em PDF. Para que isso? Para ganhar tempo de explicação de matéria. Bem, acho que é um tempo mais proveitoso, porque tem hora que nem todo mundo faz PT, então eu coloco a correção lá para vocês, tá? E a gente aproveita o nosso tempo aqui. Então, tomar vacina, né, é uma das tecnologias que aumentou muito a expectativa de vida da espécie humana, né? Nós conversamos muito sobre isso, vocês viram que com a criação das vacinas, muitas doenças que antes matavam muito as pessoas, né, passaram a não ter tanto esse grau de mortalidade devido às vacinas. Tá? Então, ó, a poliomielite, por exemplo, né, que era a paralisia infantil, foi uma doença muito grave, tá? Que o último caso dela após a vacinação foi em 1989. A gente não vê falando mais de paralisia infantil, que é a gotinha, né? Aquela vacina da gotinha.
Então, essa importância da vacinação é muito grande, porque muitas pessoas, né, passaram a aumentar a sua qualidade de vida. Aqui conta um pouquinho da história, tá, das vacinas, mas eu gostaria de vir direto para cá com vocês. A importância da vacinação. Isso aqui é importante que a gente trabalhe direitinho, porque tem pessoas, turma, que, mesmo tendo a vacina, acham que não tem que se vacinar, né? Ah, não, eu não vou me vacinar porque eu acho perigoso vacinar e tudo mais. Sempre rola esse tipo de papo, mas esse papo rola com pessoas desinformadas, tá? Por isso que eu gostaria de explicar direitinho para vocês como que ocorre o funcionamento da vacina, para vocês entenderem a importância da vacinação, tá? Primeiro eu queria mostrar para vocês como exatamente a vacina funciona, tá? Qual é o mecanismo de funcionamento da vacina. A vacina nada mais é do que a própria estrutura causadora da doença que vai ser injetada no nosso organismo. Por exemplo, vacina do Covid-19. Eu preciso de colocar vírus, tá, do Covid-19 que sejam enfraquecidos no meu organismo para o meu organismo preparar as minhas células de defesa para quando eu estiver realmente de frente com o vírus forte, todas as minhas células de defesa já estão armadas para atacar esse vírus. Então, a vacina é uma ação preventiva. Não adianta eu estar com a doença e ir lá tomar vacina, não. Vai adiantar de nada. Aí eu tenho que tomar os remédios, tá? Para destruir o vírus. A vacina é uma ação preventiva. Até aí, tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não conseguem entender como que é exatamente o funcionamento da vacina, tá? Igual, por exemplo, o Covid-19 está sendo um vírus tão complicado de encontrar uma vacina, né? Porque, primeiro, nós temos pouco tempo para isso, porque ele é um vírus que o índice de transmissão dele é muito rápido, então, assim, a ciência está correndo contra o tempo para dar conta disso. E vírus, vacinas para vírus são muito difíceis porque eles são altamente mutantes. Eles se transformam muito rápido. Então, por exemplo, vírus da gripe. Já repararam que todo ano tem vacinação para gripe? Por quê? Esse vírus ele é mutante, ele se transforma. Então, o que acontece? Eu vacinei para esse ano que vem eu já posso estar me gripando com novos vírus. Então, por isso que vacina para vírus é tão complicada, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que ocorre o processo da vacinação. Quem está de vermelhinho aqui é a pessoa infectada, tá? Laranjinha, a pessoa recuperada da doença ou que faleceu em virtude da enfermidade. Tenta trazer isso para o Covid-19, que é o que nós estamos vivenciando hoje, para vocês entenderem. Aqui nós temos em azul escuro pessoas não vacinadas e em claro pessoas vacinadas, tá? Nesse primeiro caso, nós temos grupo não vacinado. Então, repare, eu tenho uma pessoa infectada que ela já infectou essas outras 3, essas outras 4, essas outras 4 já foram infectando outras e assim por diante. Até a pessoa se recuperar ou morrer. É o caso que nós estamos enfrentando hoje com o Covid-19. Todos esses laranjinhas são pessoas que ou estão se recuperando do Covid ou estão falecendo, tá? Isso vai depender muito do grau mesmo de mortalidade da doença, né? O Covid, a gente está vendo que está atingindo um certo grupo de pessoas, né? Hoje, a gente já viu que tem pessoas que são ditas saudáveis que também estão tendo complicações com a doença. Então, grupo não vacinado. Em cada fase da doença, os agentes causadores se multiplicam entre a população não vacinada, que pode propagá-los por toque, por tosse, espirros e pelo ar, principalmente o Covid. Aqui, no segundo esquema, nós estamos mostrando o grupo de pessoas que foram vacinadas. Aqui eu tenho uma pessoa que foi infectada, tá? Só
Só que, olha só, nesse mesmo grupo aqui eu tenho várias pessoas que já foram vacinadas, tá vendo? Nesse mesmo grupo. Dentro desse grupo, olha como que a infestação é menor. Essas pessoas que foram vacinadas, elas entram em contato com a pessoa contaminada e não adquirem a doença, certo? E elas também não passam a doença. Então, o que acontece? O grau de infestação da população quando se tem a vacina, ela é bem menor, tá? Porque a pessoa que está vacinada, ela traz proteção para ela e para os demais que convivem com ela também. Porque se ela está vacinada, ela não vai transmitir a doença também. Ela não vai pegar a doença e nem transmitir. Então, se há muitas pessoas vacinadas, os agentes causadores de doenças têm menos corpos onde se multiplicar. Além disso, existem pessoas doentes que se recuperaram e de forma natural adquiriram resistência. O que seria isso? Eu peguei o Covid. Então, eu já tenho uma resistência para o Covid. Professora, mas estão dizendo aí que está tendo caso de reinfestação. A pessoa está se contaminando novamente com o Covid. Aí, turma, isso aí é um caso muito complicado para a ciência, dar conta de resolver essa situação. Porque pensa, a vacina não é um vírus enfraquecido que nós vamos colocar no nosso organismo para adquirir imunidade? E se uma pessoa que já pegou o vírus está pegando de novo, então a vacina não vai ter eficiência. Consegue entender? Olha que situação difícil de resolver essa que é do Covid, tá? Outra coisa também, turma, é que a gente tem que pensar o seguinte. Quando a vacina do Covid, por exemplo, chegar, professora, todo mundo vai ser vacinado ao mesmo tempo? Não, nós temos que ir por ordem de prioridade. Nós temos que vacinar primeiro aquela população que tem um grande risco de morrer, né? Que são, por exemplo, os idosos. A vacina com certeza vai vir para eles. Os jovens que conseguem se recuperar melhor do Covid, com certeza vai ser o público que vai receber a vacina lá no final. Ué, professora, mas aí também, pelo amor de Deus, eu estou correndo risco. Entenda, se eu consigo vacinar essas pessoas, você também está tendo uma certa proteção, que você vai ter menos chances de contrair a doença. E tem que ser dessa forma porque, gente, não é só descobrir a vacina. Tem que descobrir a vacina, eu preciso testar a vacina para ver se realmente ela é eficiente ou se ela não vai estar trazendo efeitos colaterais, que pode estar tirando a vida das pessoas. E além de testar, eu preciso produzir. Ou seja, isso leva tempo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, tá? Então, graças a Deus, nós estamos aí chegando, né, a vacina, que está tendo 98% de eficácia. Então, agora vai iniciar os testes e a vacinação, tá? Produção da vacina e a vacinação. Bom, agora tem que tomar um pouco de cuidado com esse egoísmo que às vezes as pessoas, né, têm, tá bom? Agora, as vacinas, elas podem ser ou em gotas, ou em injeção, ou também em aerosóis, tá? Cada vacina tem uma época ideal para ser tomada e precisa ser aplicada várias vezes para garantir a imunidade. Isso vai depender do agente causador da doença. Tem vacinas que são mais de uma dose, tem vacinas que é uma dose única, tá? Então, tudo isso precisa ser estudado. Quem vai dizer isso sempre vai ser a ciência. Por exemplo, a vacina BCG protege contra a tuberculose e deve ser administrada logo após o nascimento, que é essa vacina que a gente toma logo quando a gente nasce, que dá a marquinha. A vacina contra a poliomielite protege contra a paralisia infantil e é administrada em 3 doses orais, que são essas campanhas de vacinação da gotinha, tá? Até os 5 anos de idade. Nós temos a vacina tríplice viral, que vai proteger de 3 doenças, que é a rubéola, cachumba e sarampo. É aplicada com 12 meses de idade, seguida por um reforço após os 4 anos. Isso, turma, tem que ser feito direitinho. Aí tem pessoas que falam assim, não, eu não vou me vacinar não, porque fulano aí se vacinou e passou mal, né? Ficou com a febre. Isso pode acontecer. Por quê? O seu organismo está criando imunidade, isso é ótimo. Agora, se você está com medo de tomar a vacina, imagina quando você pegar o vírus de verdade. A vacina é o vírus enfraquecido. Se o seu corpo já está dando febre tomando a vacina, imagina se você tivesse
pego o vírus real. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos ter mais esse tipo de discussão, não, tá? Por que eu estou falando isso? Eu lembro tanto da vacina do HPV, né, que o governo disponibilizou, que é a vacina que evita, né, o câncer do colo do útero nas meninas. Aí muitas mães, isso aconteceu muito, tá? Ah, eu não. Vacinar uma adolescente, eu estou estimulando o sexo dessa forma. Porque uma adolescente de 12 anos você tomar uma vacina dessa, pelo amor de Deus, né? Porque o câncer do colo do útero pode ser transmitido pelo sexo. Mas, turma, prevenção tem que ser assim. Eu não posso prevenir depois de já ter a doença. Por que a vacinação foi com adolescentes? Porque subentende-se que essas adolescentes ainda não estão tendo relação sexual. Então, a prevenção tem que ser feita desde cedo. Não é verdade? Isso aconteceu muito. Teve casos de igrejas que foram contra esse tipo de vacinação. Então, assim, turma, cada um eu respeito a opinião de todos, mas eu só estou mostrando aqui para vocês o que a ciência diz a respeito disso. Porque isso vai acontecer quando a vacina do Covid chegar. Tem pessoas que vão falar que não vão tomar vacina porque fulano falou que não é para tomar aqui. Por favor, estou mostrando aqui para vocês a importância da vacinação. Cada um faz a interpretação da forma que achar melhor, tá? Atualmente, no nosso país, há vacinas no calendário do Ministério da Saúde para crianças, adolescentes, adultos e idosos, tá? Todo ano, no mês de janeiro, o calendário é revisto e ampliado, se necessário. Ah, professora, eu não tenho certeza se eu tomei essa vacina. Vai lá no posto de saúde, se você tiver com seu cartãozinho de vacina, você leva e eles vão checar quais vacinas que estão faltando e vão te vacinar. Tudo bem? Algumas vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, outras não, como por exemplo da meningite, né, que é aquela inflamação que ocorre na meninge, que é a membrana do cérebro. Existem vacinas que elas são um pouco caras, tá? E alguns pais acham melhor, né, estar vacinando, pagando, fazendo esse investimento aí e fazendo as crianças tomarem esse tipo de vacina. Algumas vacinas, né, algumas doenças não apresentam vacinas, como por exemplo a malária, o ebola, né, e continuam fazendo ainda muitas vítimas, né. O ebola, por exemplo, é uma doença que tem um grau de mortalidade muito agressivo, né, as pessoas morrem muito rápido quando contraem o vírus do ebola, tá bom? E hoje, né, turma, estamos enfrentando aí uma pandemia, tá? Jamais imaginei que quando fosse falar para vocês aqui dessa matéria, eu estaria dentro de uma pandemia para estar exemplificando para vocês dessa forma. O que seria pandemia? Deixa eu só ir lá rapidinho, aqui na página. Deixa eu ver que página é isso? Vocês entenderem. Página 38. Nós temos doenças que se espalham rapidamente pela população. E esses tipos de doenças, elas podem chegar a... Elas são classificadas como pandemia, epidemia e endemia. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, porque é uma doença que se espalha rapidamente pelo mundo, tá? Resultando em um grande número de pessoas infectadas e trazendo também, né, turma, um grau de mortalidade, tá? Então, pandemia é quando é uma doença que se espalha gravemente pelo mundo. Exemplo de pandemia que nós tivemos, né, antes aqui, né, do Covid-19, foi a gripe H1N1 e a gripe aviária H5N1. Todas essas duas são causadoras, os agentes causadores são vírus, tá? Então, assim, as pandemias geralmente são virais. Epidemia ocorre quando uma doença transmissível atinge subitamente um grande número de pessoas em um mesmo período de tempo e em várias regiões. Não significa dizer que vai ser no mundo inteiro. Por exemplo, nós vivemos uma epidemia do Zika vírus, né, há um tempo atrás. O Zika vírus ele não se propagou no mundo inteiro.
Por quê? Porque é uma doença que foi transmitida por um mosquito. Diferente, por exemplo, da gripe, que é pela tosse, pelo contato, que a transmissão é muito mais fácil, tá? Tanto é que a pandemia é necessário até ter controle aí das barreiras e fronteiras, tá? Tiveram países agora com o Covid que fecharam completamente as suas fronteiras para tentar segurar o problema e resolver. Endemia são doenças que são endêmicas daquele local, tá? Que são características daquele local. Por exemplo, a esquistossomose, a malária, a doença de Chagas, são doenças que são endêmicas, por exemplo, da região amazônica, tá? Que elas não são comuns, por exemplo, em outros tipos de região. Então, só para vocês entenderem o conceito desses três termos, tá? Pandemia, epidemia e endemia. Tranquilo até aí? Deixa eu só ver aqui o bate-papo. Então, em relação às vacinas, eu indico sempre procurar um posto de saúde para ver aí o que está faltando tomar e vocês podem estar revalidando aí as vacinas de vocês, tá? Posso continuar então? Então vamos. Só um minutinho. Aqui, turma, eu vou falar um pouquinho das defesas do nosso corpo, tá? O nosso corpo ele possui diversos tipos de defesa para proteger mesmo a nossa saúde, tá? Que é o que nós chamamos de imunidade. Quando fala assim, fulano tem imunidade baixa, é porque as defesas do corpo daquela pessoa são fracas, tá? Às vezes é uma pessoa que tem alguma doença que atinge o seu sistema imunológico, tá? Existem, por exemplo, o lúpus, que é uma doença que as próprias células do seu organismo atacam as células de defesa, então essas pessoas têm imunidade bem baixa, tá? E tem pessoas também, às vezes, que não têm hábitos de vida saudável, né? Que tem, por exemplo, são obesas ou tem hipertensão, que é o que está acontecendo agora, nós estamos observando isso também com o Covid, acabam que ficam com imunidade mais baixa. Não tem o hábito da atividade física, tá? Então, o nosso corpo ele tem diferentes formas de defesa para evitar a entrada de fungos, bactérias, vírus. Por exemplo, a nossa pele. A pele, ela já evita a entrada de organismos estranhos, tá? Quando a gente faz um corte, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um meio, né, de comunicação com a parte externa. Então, a chance de infecção é maior, mas a nossa pele já é uma proteção. A nossa lágrima, saliva, também tem estruturas que ajudam a digerir as bactérias. O fato de tossir e espirrar são movimentos que, quando o nosso organismo percebe que pode estar entrando algo estranho, né, no nosso organismo, ele realiza esse movimento para expulsar esses micro-organismos. Nós temos as nossas células de defesa, tá, que circulam no nosso organismo, que são os famosos leucócitos, eles que englobam os organismos e fazem a digestão e eliminam, tá? Os anticorpos, né, que nós temos aí, mostrando lá na página 37, tá mostrando aí a imagem do anticorpo aqui? Tá aparecendo para vocês uma imagem aqui ou não? Acho que não, né? Olha na apostila de vocês, tá? Se tiver sem. Para mim tá sem. Aí mostra uma bactéria, tá? Com vários anticorpos em volta dessa bactéria, atacando essa bactéria, tá? Até matar essa bactéria. Os anticorpos, eles são produzidos pelo nosso organismo, tá? É aquilo que eu falo, é como se fosse um exército se preparando para uma guerra, tá? Quando eu tomo a vacina, por exemplo, eu estou preparando meu corpo para atacar
qualquer micro-organismo que possa vir invadir, tá? Então, ó, no decorrer da nossa vida, nosso corpo tem contato com vários agentes estranhos que podem causar doenças. Quando um desses agentes infecciosos entra em nosso organismo, este produz uma substância de defesa, os chamados anticorpos. Você quer ver? Quando a mãe ganha neném e que ela amamenta, por isso que a amamentação é muito importante durante os 6 meses, porque ali a mãe está mandando um monte de anticorpos para a criança. É como se a mãe estivesse vacinando a criança, tá? Por isso que eu defendo aí a amamentação até os 6 meses, pelo menos, porque é um monte de anticorpos. As crianças que são amamentadas, né, durante esses 6 meses, acabam adquirindo imunidade maior. De modo geral, a presença de anticorpos indica uma imunidade contra a doença. Nosso sistema imunológico tem memória, isto é, as informações para a produção dos anticorpos ficam armazenadas. Assim, se tivermos novamente contato com o mesmo agente infeccioso, os anticorpos são rapidamente produzidos para atacá-lo antes que os sintomas da doença apareçam. É assim que funciona a vacina, tá? A vacina provoca uma memória no seu sistema imunológico, para quando você entrar em contato com a doença, seu exército já está pronto para atacar aquele micro-organismo. É dessa maneira que a vacina age, levando o corpo a produzir uma memória imunológica contra a doença, evitando que ela se desenvolva quando entramos em contato com o agente causador. Por isso que a gente tem que ter medo de tomar vacina, gente. Porque, poxa, eu estou criando essa memória, tá? É melhor você ter uma febrezinha tomando a vacina do que você desenvolver sintomas extremamente graves quando você realmente se contaminar com a doença. Depois dessa fase, o corpo já está preparado para produzir seus próprios anticorpos. Isso pode acontecer quando a pessoa já teve a doença, por exemplo, no caso aí do Covid, ela já pegou a doença ou ela recebeu a vacina. Ah, professora, mas o Covid é um caso muito atípico, né? Ó, eu, Vivian, fico extremamente preocupada quando fala assim, que a pessoa pegou o Covid e pegou de novo. Eu procuro entender o seguinte, que talvez o organismo dessa pessoa não teve tempo de produzir a memória, produzir anticorpos suficiente, porque, ó, se a pessoa pegou o vírus e está contraindo ele de novo, meu Deus, então é muito complicado mesmo tratar essa doença, porque a pessoa já teve contato com o vírus, não é verdade? Então, o seu corpo já tem a memória para aquele vírus. E se ela está pegando o vírus de novo, então a ciência ela tem muita coisa para estudar a respeito do Covid. Precisamos ter muita paciência, tá? E, durante a gestação, a criança recebe da sua mãe anticorpos pronto, aquilo que eu falei. Logo após seu nascimento, ele continua recebendo essas substâncias lá no leite materno, tá? E esses anticorpos vão contribuir com a defesa do organismo da pessoa. Agora, pessoal, tá dando para entender? Ou tá muito rápido? Fala para mim, me dando ok. Vocês estão quietinhos? Eu não sei se vocês estão entendendo, estão acompanhando. Agora, turma, em alguns casos é necessário o uso do soro. Já ouviram falar em soro, né? Por quê? O que seria esse soro? Já é injetar na pessoa os anticorpos prontos. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje com o Covid, eu acho que seria assim, muito importante a produção do soro também, ao invés de produzir só a vacina. Porque tem pessoas que estão com um estado muito grave, talvez se tivesse já a produção dos anticorpos, o que é o soro? Os anticorpos prontos. Isso é muito comum para substâncias tóxicas, como veneno de animais, cobras, por exemplo, picada de cobras peçonhentas. Então, existe um soro antiofídico para aquele tipo de cobra. O que é isso? Já é os anticorpos produzidos para atacar aquele veneno. Então, a pessoa foi picada de cobra, não tem como ela tomar uma vacina para se proteger daquele veneno da cobra. Não dá tempo, ela vai morrer, né? Aí ela já vai tomar o soro. É como se fosse assim, um monte de anticorpos entrando no corpo da pessoa para já conseguir degradar esse veneno e não matar a pessoa, tá? Então, assim, seria interessante se nessa situação tivéssemos também
os anticorpos prontos para o Covid, né? Muitas pessoas talvez conseguiriam se cuidar, se tratar. E aqui nós temos mostrando como que o nosso organismo faz para nos proteger das bactérias que entram no nosso corpo. Aqui, por exemplo, nós temos uma pele e a pessoa entrou uma farpa de madeira aí no dedo da pessoa, por exemplo. Essa farpa, olha só, tá cheia de bactéria, tá vendo? O que que nosso organismo faz? De cara, já manda um monte de células de defesa para aquela região. Tá vendo? Essas células azuis aqui, os nossos glóbulos brancos. Lá, essas células vão englobar essa bactéria, vão digerir, vão fagocitar. O nome é fagocitose, o nome desse processo. Vai digerir e vai quebrar toda essa bactéria e jogar para fora, tá? Então, essas são as nossas células de defesa, tudo bem? Também compõem a nossa imunidade. Então, nós temos as nossas células de defesa, nós temos os nossos anticorpos, tá? Tem que lembrar de tudo isso. Igual, por exemplo, vocês estão reparando que tem pessoas que estão contraindo o vírus e não estão tendo sintoma nenhum, não é verdade? São assintomáticas. Por quê? Provavelmente essa pessoa ela tem uma imunidade muito boa, tá? Então, assim, o que a gente pode estar fazendo para nos prevenir hoje do Covid é ter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física e melhorar a nossa imunidade, tá? Para que isso? Para quando você contrair o vírus, você ter condição, né, de atacar esse vírus, tá bom? Então, ficou alguma dúvida até aqui? Não? Eu vou pedir a vocês para estarem fazendo os exercícios da página 40 e 41, tá bom? Anotem aí, fazendo favor. 40 e 41. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Isso mesmo. Sim, só que depois eu vou estar colocando a correção para vocês, tá? Porque a gente não vai ter tempo de ficar fazendo correção nas nossas lives. Aí eu vou postar para vocês a correção lá nas atividades para vocês estarem corrigindo. Tudo bem? Vão fazendo os exercícios e depois eu posto para vocês corrigirem. A gente aproveitar as nossas lives como explicação de matéria, tá bom? Ficou alguma dúvida da aula de hoje?